Fala galera, estamos aqui hoje, bem-vindo a mais um vídeo no canal Kit Mecânico. Hoje a gente vai falar sobre motor, transmissão, turbina, bico e vela da New Tucson, certo? Motor 1.6 gama GDI, que está vindo aí desde 2018 aí para frente. Esse motor que está entrando na linha agora, e esse motor aqui, junto com esse conjunto, turbina e transmissão, ele está vindo para os carros Hyundai aí a partir de 2018, né? Não só na New Tucson, mas New Creta, né? Todos os carros aí que tem esse motor 1.6 gama, tá? E toda essa transmissão DCT, a gente vai falar hoje no vídeo sobre alguns probleminhas mecânicos que vem acontecendo por falta de cuidado, tá? É um excelente conjunto, eu vou mostrar tudo para vocês, vou explicar certinho, beleza? A gente vai falar aqui, ó, sobre a turbina, rapaziada. A turbina, infelizmente, ela consome bastante óleo, ela cria folgas internas, como vocês podem ver, né? E aí, o que que acontece? Por ela consumir óleo, às vezes o cliente não está atento, aí deixa faltar óleo. Falta de lubrificação e motor a combustão não combina, vocês já sabem o que acontece, certo? Outro problema que bastante recorrente que acontece, né, é os bicos de injeção direta. Olha essas velas aqui, ó, como que elas estão, tá vendo? Bom, esse aqui tava com o terceiro cilindro travado aberto, tá bom? Então tava injetando combustível direto. E isso daqui, galera, é um problema que acontece muito por conta do combustível, por conta de carbonização, tá? Não é um erro de pular, o sistema é ruim ou o bico é ruim, não. Isso daqui acontece realmente por uma má qualidade de combustível, uma falta de manutenção preventiva, certo? Então, esse carro aqui é um carro excelente, tá? Meu Tucson aí, eu vou deixar algumas imagens aí, tá? Teto solar, tudo completão, galera. Tá? É um carro extremamente confortável, porém, infelizmente, por falta de manutenção preventiva, acaba acontecendo bastante probleminha. Esse carro aqui é um carro bem específico, por quê? Ele estava com o bico travado aberto, turbina com folga e faltou lubrificação no motor. Agora vem aqui, ó. Vamos aqui. Esse motor chegou aqui pra gente. Eu vou deixar um vídeo aí, um take, batendo muito. Ó, olha a folga que ele tá aqui, ó. Se na mão ele tá fazendo esse barulho, agora você imagina esse barulho todo aqui com o carro ligar, certo? Então, rapaziada, infelizmente tem que trocar o óleo certinho, tá? É um carro excelente, porém pela falta de manutenção, tá? O que acontece muito que a gente tá vendo aí? O primeiro dono pega o carro zero, anda até seus 90, 100 mil e vende para a agência. O segundo dono geralmente que vai pagar o carro. Por quê? O primeiro dono não cuidou direito, não fez as manutenções, não trocou óleo certinho. Pode ver que esse motor está com bastante borra, bastante carbonização. Por quê? Não foi trocado o óleo certinho, certo, galera? E aí acarreta no quê? Problema na turbina, consome óleo, né? Pô, aí você já contamina o sistema de combustível. Então, acontece vários problemas aí por conta da falta de manutenção, certo? Agora a gente vai falar também sobre a transmissão DCT, que acontece muitos problemas. Eu vou passar a voz aqui pro Gabriel, nosso mecânico especialista aí, certo? E agora vocês vão acompanhar, nós vamos falar um pouco sobre a transmissão. Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá, sou o Gabriel aqui, juntamente com o Pit Mecânico, somos mecânico aqui da Riva Garage. Vamos falar um pouquinho para vocês aqui sobre a transmissão, o Pit já passou aí a visão para vocês sobre a motorização desse veículo. Vamos falar sobre a transmissão DCT aqui, é uma transmissão automatizada eletronicamente, tá? Aqui a gente temos aqui atuadores de embreagem, tá? Onde atua a primeira e segunda embreagem, e aqui atuadores de marchas, o responsável por engatar as marchas, tá? E aqui temos o sistema de embreagem dupla, tá? Aqui é onde ocorre os engates de marchas, tá, pessoal? E aqui, para essa transmissão ser bem usada, tem que ter sim uma preventiva, tá? Não é só um motor que trabalha sob uma revisão preventiva, mas também a parte de transmissão tem atualização de software, tá? Dependendo, só que assim, dependendo ali dos sintomas que ela apresenta ali, entre 80 e 90 mil quilômetros, dependendo da qualidade que ele estiver, infelizmente tem que efetuar a substituição da embreagem, tá? Mas dentro desse período aí, tem sim algumas atualizações, tem algumas preventivas a serem feitas para que ela conduza uma alta quilometragem, tá? É basicamente isso, pessoal. A gente vai deixar algumas imagens aí para vocês na substituição dessa embreagem fora de uma embreagem nova, qual que são os cuidados aí a serem tomados e como esse câmbio trabalha, pessoal. Por que que ele apresenta alguns problemas? Porque eletronicamente ele efetua aqui a atuação de embreagem, tá?
mas ele funciona juntamente com o módulo de TCM, ele funciona por medidas. Então, ou seja, a matemática dele aqui tem que ser bem exata, senão não tem um engate correto de marchas aí. Beleza, pessoal? Gabriel, e quanto gasta aí pra trocar essa embreagem aí? Fala pra galera. Vamos lá. Valores aqui, temos hoje aqui no mercado, só o kit de embreagem está custando em média aí R$ 7.000. Só a embreagem, sem rolamento, sem darfo. E o principal aqui, ó, é o que mais acontece, por isso que nós notificamos a vocês aí sobre revisão preventiva, para não causar a quebra desse atuador, que é um dos itens aí hoje em dia no mercado que é o mais caro. Quanto tá custando aí? Kit, esse aqui é caro, mano. R$ 16.000 só esse atuador de embreagem, Ô, cara. louco, zero. Então aqui, ó, pra você ver. E qual o problema que ele apresenta aí? Fala pra Por galera. causa que, como a gente explicou aí, que é um veículo que trabalha com uma transmissão aqui automatizada, eletronicamente, para ela trabalhar eletronicamente perfeita, ela trabalha sob medidas. Então, ou seja, tem uma matemática dentro do módulo de TCU aprendizado, entendeu? Então, se não tiver essa matemática, aqui, infelizmente, ela acaba quebrando os carrinhos. Quando quebra o carrinho, infelizmente, é só a troca mesmo. Certo? E aqui os atuadores de marchas, tá? Esse daqui, a gente vai ficar devendo o valor dele, mas é um item aqui que custa em média aí de 20 a 25 mil, tá? Não costuma quebrar, tá? Não costuma quebrar, mas também todo causador aí existe sim possibilidades. E também, pessoal, a transmissão a gente não deixa ela de fora. É uma transmissão comum, manual. Ela trabalha com luvas sincronizadoras, engrenagens, um câmbio comum. E o desgaste da embreagem acaba forçando o engate de marcha. E engate de marcha acaba causando, acaba danificando ali a luva sincronizadora. Aonde, por exemplo, num carro manual, onde você erra o ponto ali de atuação de embreagem e atuação de marchas, ele dá aquela arranhada, o famoso gato ali meio no câmbio, né? É justamente o que acontece aqui. Por a embreagem desgastada, ele acaba excedendo ali o desgaste prematuro e acaba danificando a luva sincronizadora. E é onde danifica o câmbio. Que aí, justamente também, dependendo da engrenagem que danificar, fica em média de 15 a 25 mil reais para a remanufaturada desse câmbio aí. Boa. Isso aí. Pete, vamos lá. Falamos sobre todos os problemas crônicos aqui, mas o que o pessoal mais gosta de ouvir, você sabe, né? Então começa aí falando. É sobre valores. O pessoal gosta de saber sobre valores. Então você tá pensando em comprar uma New Tucson. Primeira dica que eu vou te dar. Saiba o histórico de manutenção do seu carro. Tá comprando um carro por 90, 100 mil ali. Vê se ele tem histórico de manutenção. Vê se as manutenções anteriores foi feita na concessionária. Porque se o antigo dono não cuidou, a bomba vai explodir na sua mão. Meus amigos. Isso daqui é uma turbina, certo? Ela costuma causar alguns folga interna, folga na Headgate, certo? E aqui é o seguinte, para trocar ela, não vamos falar remanufaturar, para remanufaturar ela, você vai gastar em média de 7 a 8 mil reais, certo? Agora, se for para trocar ela na concessionária, ela está custando em média aí de 15 a mais, dependendo da cotação do mês, certo? Nós estamos em 2025, agosto. Hoje está 15 mil na concessionária, uma turbina zero, tá legal? E é o seguinte, vamos falar do motor também. Um motor desse, faltou lubrificação, certo? Tá batendo. A gente não encontra muitas peças, porque é um motor novo, apesar de ser um motor que está vindo em toda a linha Hyundai, né? O motor Gama 1.6 GDI, ainda é bastante caro as peças, a manutenção tem que ser especializada também, entendeu? Então, para fazer esse motor aqui, você tem que gastar em média aí de 25 a 30 mil para fazer bonitinho, para fazer completo. Você pode até chegar a gastar mais, dependendo da situação, porque alguns itens dá pra gente reaproveitar. Mas quando você chega num estado desse assim, que às vezes você tem que trocar tudo, aí, meu amigo, aí já passa da casa dos 30 mil. Então, o mais importante de um motor é o que? Você cuidar da lubrificação. Então aqui já vai mais uma dica do Pete. Troca óleo antes, troca óleo com 5 mil quilômetros. Eu te garanto que você vai matar muitos problemas em seu motor, certo? Por quê? Geralmente, isso está escrito no manual, tá, galera? A concessionária recomenda trocar a cada 10 mil quilômetros. Porém, em uso severo, você tem que reduzir a metade, ou seja, 5 mil quilômetros. E o que é o uso severo? É o trânsito. Ah, eu só uso o carro para levar minha filha na escola. Você está andando com seu motor frio, é uso severo, entendeu? Então, infelizmente, o que eu te recomendo para todos os motores, principalmente 3 cilindros, que não é o caso aqui,
né? E principalmente motores com correia banhada a óleo. Troca a cada 5.000, que você vai garantir aí uma vida útil longa do seu motor, e ele não vai ficar nesse estado aqui, ó, nossa, aqui, ó. Ele não vai ficar nesse estado aqui, ó, carbonizado, entendeu? Porque o óleo novo, ele tem essa ação aqui detergente que ela já vai limpando também, entendeu? Então, é isso aí, galera. Pete, agora fala um pouquinho para nós aí. Muitas das pessoas não entendem muito, não conhecem muito sobre esse sistema de injeção, mas também tem uma preventiva a se fazer aí, não é? Aqui, exatamente, aqui já tem uma preventiva a se fazer. Cara, você tá vendo que o seu carro tá gastão, né? Ou não tá com aquela potência toda. Aliás, o certo mesmo é você levar no seu mecânico de confiança. Às vezes ali vendo os parâmetros no scanner, né? Ou até pelo buraco da vela ali, você coloca a câmera boroscópica, vou deixar um take aqui, você consegue ver se o bico está travado aberto, entendeu? Porque às vezes ele fica um tempo travado aberto e dá um excesso de combustível. Então, aqui, cara, infelizmente, o nosso combustível ele não é bom e ele estraga mesmo esses bicos. Pode ver, cara, todo carro, GDI, TSI, todos esses que é turbo, eles sofrem com problema de bico injetor, tá? E não que o sistema é ruim, o sistema é excelente, é para economizar e para emitir menos gases, certo? E dar a real potência ali pro motor, afinal, é um motor turbo, certo? Então, assim, dá para fazer essa preventiva aí. É muito importante você estar sempre colocando um aditivo de combustível no seu tanque para você prevenir de você ter um problema aí nos bicos injetores, certo? Aqui o reparo dos bicos injetores não é tão caro, tá? Se você for falar assim de reparo, vou só reparar, você vai gastar em média de 300 a 400 reais, mais ou menos por cima. Agora, se for preciso trocar, quero trocar, não quero revisar, aí já é mais caro já. Então, para você trocar um bico novo na concessionária, entre 1.500 a 3.000 reais, dependendo da cotação aí, como que tá, cada um, tá bom? Então, o sistema compõe 4, se seu carro é V6, compõe 6, se seu carro é V8, compõe 8, e se seu carro é 3 cilindros, só vai 3, certo? Certo, Pete. Agora fala para mim aí, quando você faz a preventiva desses bicos, você substitui vela, faz alguma coisa do tipo, ou é só substituir o bico ou tem mais alguma coisa aí? Rapaziada, tá bom? A gente já faz a descarbonização das válvulas. Nessa situação a gente faz a descarbonização das válvulas. Tá vendo que ela está bastante preta, né? Bastante. Eu vou deixar um take aí no vídeo, vocês vão ver o antes e depois que eu tenho gravado. Ok? E a gente já faz o que? A troca das velas também, tá legal? Além da descarbonização de válvulas, a gente já faz a troca das velas. Então já fica bonitinho o sistema de injeção do seu carro. Bico novo, descarbonizado e vela nova. Cara, você vai rodar aí mais 50 mil de boa, certo? E às vezes uma manutenção ali barata, entendeu? Que você evita prejuízos, tá? Esse carro aqui, por coincidência, ele tava com o bico do terceiro cilindro travado aberto. Olha o terceiro cilindro aqui. Que coincidência, não? É isso aí, rapaziada. Chega. Bom dia. Então vamos lá, pessoal. Esse daí ficou com vocês aqui sobre a parte do sistema de motorização, parte de transmissão. Qualquer dúvida aí, estamos à disposição para vocês, a traduzir para vocês o que realmente funciona, cada componente, como que é, tá? E deixando bem claro, mantenha sempre a revisão preventiva. Não existe carro ruim, existe carro ruim bem cuidado. Essa é a verdade, certo, pessoal? Então é isso aí, fica para vocês aí mais umas dicas, tá? Estamos à disposição. Qualquer dúvida, e espero que vocês tenham gostado. Como o Gabriel aí já encerrou, certo, galera? Só vou deixar um lembrete aqui. A gente está criando um curso sobre essa transmissão aqui, um e-book para você ficar craque, você reparador, ou até você dono que é entusiasta, quer saber como funciona, quer saber as medidas de regulagem, quer ver se alguém não está te enganando, falando que regulou e não regulou. Pois é, a gente está preparando, tá? Então o que eu peço? Deixa o like, compartilha esse vídeo, porque é muito importante, isso incentiva a gente, isso mostra que você está aqui, que você quer ver a gente evoluindo, certo? E, cara, dá um trabalhão, cria e-book, cria curso, certo? Então, pô, deixa o like, é de graça. Tamo junto, rapaziada, até o próximo vídeo e é nóis.